Sejam todos muito bem-vindos ao Nerd em Série. Aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review da primeira temporada da série Dark. Lembrando, se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever e também convido a todos para deixar aquele like, assim vocês ajudam o canal. Galera, se vocês não conhecem essa série alemã e original da Netflix, corre para assistir. Corre, vai correndo. Muitos estão comparando ela a Stranger Things, mas não, ela não tem em absoluto nada a ver com Stranger Things. Então se você já leu isso em algum lugar ou ouviu isso em algum lugar, esquece, beleza? Bom, e é o seguinte, pessoal, eu vou ter que cometer aqui alguns spoilers, porque eu vou aproveitar para estar falando de algumas pequenas teorias, coisas pequenas assim, mas, enfim, para poder teorizar eu tenho que dar uns pequenos spoilers, né? Então, você já sabe, fica por sua conta e risco. Caso você não queira nenhum tipo de spoiler, então, por favor, deixa seu like, eu te convido a assistir a série e voltar aqui. E aí você pode assistir esse vídeo novamente, sem problema algum, tá bom? Bom, pessoal, a série já começa a gente acompanhando o suicídio do Michael. E acredite, essa é apenas a pontinha do iceberg. Ele morreu e deixou a esposa, Hannah, e o filho, Jonas. Se eu estiver pronunciando o nome deles errado, pessoal, me desculpem, mas eu não sei falar em alemão, não sei pronunciar os nomes em alemão, então me desculpem, tá bom? E esse garoto, Jonas, né, que é filho do Michael, ele acaba sendo o principal personagem da série, tá bom? A série, para vocês terem uma base, ela começa em novembro de 2019. O Michael se mata, deixa uma carta para ser aberta após dia 4 de novembro de 2019, no caso. E tem um horário, se eu não me engano, de 10 e 13 da noite, algo do tipo. Bom, lembrando que a série também se passa no ano de 86 e 53. Tá bom, mas aí você deve estar se perguntando por que 2019, né? E não 2017 ou 2018, né? Bom, pessoal, basicamente a série ela é localizada numa cidadezinha chamada Winden, na Alemanha. E essa cidadezinha, que existe de verdade, tem aproximadamente 2.800 e poucos moradores. O que acontece? Lá tem uma usina nuclear. Bom, e como todos nós sabemos, o reator da usina nuclear de Chernobyl, ele acabou explodindo em 26 de abril de 86. Ou seja, 7 meses antes dos acontecimentos na série. Porque tem um momento na série que você tem em 1986, no mesmo dia e mês, novembro, né? Só que no caso o reator de Chernobyl explodiu em abril e a série está em novembro. E isso acarretou o que nas pessoas da cidade? Eles ficaram com um medo tremendo de aquilo que aconteceu lá em Chernobyl acontecer com eles ali, né? E a cidade é muito próxima da usina, então você pode imaginar que rapidamente eles morreriam, né? Com a explosão. E lembrando que essa diferença de 33 anos aí, de 53 para 86, de 86 para 2019, ela é crucial para a série. Então, se você não assistiu, fica atento a essas diferenças. E quem assistiu sabe disso, né? Como eu falei, a série ela começou com a morte do Michael, por suicídio, e depois a gente descobre que tem um adolescente ruivo desaparecido, e logo já na sequência a gente descobre que, mesmo numa cidadezinha tão pequena, os seus moradores eles guardam muitos segredos, desde lá do passado até o presente. Presente esse que seria 2019? Interrogação. Fica a pergunta aí. E basicamente com isso a gente acaba acompanhando 4 famílias que vão se interrelacionando ali. A história delas vão se amarrando, se unindo, sabe? E aí nessa série a gente vai lidar com alguns temas, como por exemplo, ocultismo, religião, ciência e outros, né? Então assim, se você gosta de viagem no tempo, essa série é um prato cheio para você. Por exemplo, a gente se depara com as pontes de Einstein-Rosen, que são aqueles buracos de minhoca, né? Falando em Einstein, a série ela começou justamente com uma frase dele, do próprio Einstein, que é o seguinte: a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Palavras de Albert Einstein. Um outro elemento que nos é apresentado é a triquetra. Ela é um símbolo do ocultismo que forma um elo ali de 3 pontas, que em cada elo eles acabam colocando um dos anos em que a série se passa. Então, num elo você vai ver que está escrito 1953, um outro 1986 e um outro 2019. E ainda sobre a triquetra, ela seria a representação da Virgem, da Mãe e da Anciã, que seriam esses 3 elos que formam. Como eu falei, é para representar a parte do ocultismo, essas coisas assim, né? E se não bastasse isso, eles nos mostram uma parede com as fotos e diversas pistas do que vem acontecendo na cidade. Nessa parede eles usam uma linha vermelha, tipo direcionando uma pista na outra, esse tipo de coisa, e também usam umas linhas brancas para fazer o mesmo tipo
tipo de coisa, né? Eu imagino que seja a linha vermelha para alguma coisa mais importante ou uma pista mais certa, concreta. E as demais são as dúvidas ainda, né? Deve ser algo do tipo. Mas essas linhas que eles usaram, na verdade, é o chamado fio de Ariadne. Essa é uma historinha mitológica grega aí, que basicamente o que aconteceu? O Teseu, ele foi até a cidade da Ariadne para enfrentar um minotauro em um labirinto. Só que ele procurou uma espécie de oráculo, um cara que conseguia ver o futuro, e esse cara virou para ele e falou assim: olha, você só vai conseguir derrotar o minotauro se um amor lhe ajudar. Posteriormente a isso, o que aconteceu? Ele acabou conhecendo a Ariadne, a princesa Ariadne, que o pai dela era o rei. Eles se apaixonaram e ela prometeu ajudar ele. Só que ela tinha uma única condição, que após ele derrotar o Minotauro, ele pegasse ela e a levasse para Atenas. Então ela entregou para ele uma ponta de um fio de lã vermelho e ela ficou esperando fora do labirinto, segurando pela outra ponta do novelo. O nosso querido Teseu foi lá, derrotou o Minotauro, e aí ele fez o caminho de volta seguindo o fio de Ariadne até encontrá-la do lado de fora do labirinto. Bom, como vocês podem notar, tem muita coisa acontecendo na série, tem muita referência. Se você já se perguntou se a série é dark, sim, ela é. Entendeu, né, a referência aí, né? Ela tem uma paleta assim de cores mais escuras. Tem muita cena em floresta, tem cenas noturnas, tem muita. Peraí, não, tem muita. Tem mais um pouquinho, peraí, mais um pouquinho. Muita chuva. Cara, acho que eu nunca vi tanta chuva na minha vida em uma série. Mas tudo bem, o problema é deles lá na Alemanha, né? Nosso aqui, né? E também eles adotaram usar um som muito grave. E esse som ele vai marcar diversos momentos ali durante a temporada inteira. Por exemplo, esse som é o que assusta os adolescentes que estão na entrada ali da caverna, aonde começa também a dar a merda, né? Eu não sei vocês que assistiram, mas eu tive a impressão de que eles gastaram alguns episódios ali para fazer um suspense da ligação dos personagens, entendeu? E depois eles colocaram as fotos dos personagens ali, 2019, do lado do mesmo personagem, só que de 1986, que é um outro ator, uma outra atriz, né? Fizeram isso com os personagens de 1953 também. E isso acabou, assim, servindo para marcar de vez na nossa mente, né? Pra gente poder gravar de vez quem é quem, né? Na série. Porque trocaram os atores, atrizes, mas o personagem é o mesmo, né? Pessoal, agora eu vou entrar aqui no spoiler de vez, tá? Então, já avisei, né? Se você está me acompanhando até aqui, tenha a consciência que terá spoiler daqui pra frente, tá bom? É por sua conta e risco, hein? Bom, nós acompanhamos o sumiço das crianças e adolescentes, como eu falei, e a gente viu que algumas dessas crianças e adolescentes tiveram os olhos queimados e os tímpanos estourados. Esses que tiveram os olhos queimados e os tímpanos estourados foram vítimas do Noah, que é uma figura obscura, por assim dizer, na série, né? Tem tudo para ser um vilão da série, tem tudo para ser o anti-herói, talvez, depende do seu ponto de vista. Como eu falei, os adolescentes estavam ali na boca da caverna, ouviram aquele som grave, saíram correndo, só que era de noite e eles se separaram. Para trás ficou o Mikkel e o Jonas. E depois a gente descobriu que, na verdade, o Jonas, ele é filho do Mikkel, apesar do Mikkel ser mais jovem do que o Jonas. Vocês entenderam, né? Então, o negócio começou a ficar louco. E de alguma maneira, o Mikkel, ele acabou entrando na caverna, cruzou a passagem e viajou no tempo para 1986. Não ficou muito claro se alguém levou ele ou como ele cruzou para 1986. Mas o importante é que mais para frente, né, ele vai se deparar numa situação em que ele ficou preso no ano de 1986. Ele não sabia como voltar e ele acabou conhecendo a Hannah e mais para frente ele ficou adulto, acabou casando com a Hannah e tiveram o filho deles, o Jonas, até chegar no ponto do começo da temporada. Depois, através do Ulrich, a gente viu que para fazer essa viagem era necessário cruzar uma passagem dentro da caverna. E novamente eu faço aquela pergunta: como ele cruzou essa passagem, né? E esse lance que aconteceu com o Mikkel foi muito parecido com aquele que aconteceu com a cachorrinha da Cláudia. A cachorrinha dela sumiu no ano de 1953 e reapareceu no ano de 1986. Vale lembrar a pena que a Cláudia velha também é uma figura obscura, assim como o Noah, tá?
mas em 86 ela ainda não era velha, tá bom? E basicamente, pessoal, nessa temporada, pelo menos, a gente teve um duelo entre o Noah, que é um padre barra reverendo, alguma coisa do tipo, que quer permanecer viajando no tempo, e ele sempre carrega com ele um livrinho onde ele faz as anotações de todo o progresso que ele tá fazendo, né? Por incrível que se pareça, ele usa uma cadeira elétrica, daquelas de presídio, que a gente vê nos filmes, no bunker. Então você vê que o negócio é doentio, né? E aí ele tem um ajudante, um sidekick, ou até mesmo um padawan. Bom, como diria o mestre Yoda, o Sith sempre vem em dois, né? Um mestre e um ajudante. Então, já dizia o mestre Yoda, né? Mas voltando a falar desse ajudante, ele é o Helgi. Novamente, se eu estiver pronunciando errado, me desculpem, hein? Não vou se ofender. E o Helgi, ele é sogro da delegada, da Charlotte. E o Noah, ele acaba duelando com a Cláudia, na sua versão velha, né? No caso, né? Porque tem 3 versões da Cláudia na série, né? Criança, adulta e velha, enfim, né? E a Cláudia velha, ela acaba viajando em vários anos. E ela é a responsável pela máquina da viagem no tempo. E para ajudar a Cláudia velha, nós temos o Jonas. Isso mesmo, o Jonas, o filho do Michael. Só que é o Jonas velho e não um adolescente. A Cláudia, nós vemos, como eu falei, ela aparece sendo interpretada por 3 atrizes. E já o Noah, curiosamente, a gente vê apenas um ator interpretando ele. E aí que surgem algumas teorias. Uma fala que o Noah é o Bartosz, que é o neto da Cláudia. Até porque o Noah, ele entrega aquele livrinho das anotações que eu falei, né? Ele entrega esse livrinho pro Bartosz. Mas tem um pessoal aí que é mais atento e reparou que o olho do Bartosz não é da mesma cor do olho do Noah. E agora, né? Tem uma segunda teoria que diz que o Noah é o avô do Ulrich, que era um reverendo doido casado com a Agnes, vó do Ulrich. Ela até cita isso num dado momento lá. E por último, a teoria mais doida de todas, pelo menos na minha concepção, é de que ele é o anticristo em pessoa, entendeu? Mas e aí, o que vocês acham? Qual dessas 3 teorias tem mais lógica ou não? Qual é a mais doida? Deixa a opinião de vocês aqui, vamos especular junto. E a gente teve vários pontos aí curiosos nessa temporada, como por exemplo a máquina do relojoeiro. Ela não funcionaria se o Ulrich não tivesse ido para 1953, porque em 1953 ele deixou o celular dele no bolso do casaco na loja do relojoeiro. Uma outra curiosidade é que a Charlotte, que é a delegada, trabalha junto com o Ulrich, né, que é um policial também, ela descobre uma foto do Ulrich preso no ano de 1953. Muito louco isso, cara. E ainda falando nele, no Ulrich, ele teve o irmão caçula dele sendo vítima do Noah no ano de 1986. Já em 2019, o seu filho caçula, Mikkel, ele desapareceu. Sem falar que ele tem toda uma problemática aí com a família, que ele trai a esposa. E o detalhe, ele trai a esposa com a Hannah, que é nora dele. Então, quer dizer, é uma viagem muito louca, né? Um outro detalhe é que a criança que eles acham com os olhos queimados era o Mads, o irmão do Ulrich. E no primeiro momento eles acharam que pudesse ser o Mikkel, né? Mas na verdade era o Mads, né? E se não faltasse doideira ainda na família do Ulrich, só podia ser, né? Tivemos a filha do Ulrich, a Marta, toda apaixonada pelo Jonas, que vem a ser sobrinho dela e neto do Ulrich. Ou seja, põe complicado nisso, hein? Ô, família complicada, cara. E isso tudo sem contar a treta da esposa do Ulrich, a Catarina. A mulher se envolveu com a Regina, filha da Cláudia, na época do colégio, em 1986. Depois adulta, em 2019, ela também pega a Regina. Cara, a mulher é treteira, mano, barraqueira. Eu acho que ela deve ouvir funk, mano. Apesar de ser funk alemão. Mas, enfim, né? A gente viu que a Cláudia, ela assumiu a presidência da usina em 1986. E ela descobriu que estavam armazenando lixo nuclear nessa mesma caverna que permite a viagem no tempo. E, curiosamente, ela contratou um garoto que... Ele falou que entre as coisas que ele fazia, ele sabia soldar. Aí ela contratou ele para ele fazer uma porta e soldar aquela porta. Uma porta de ferro, né? E esse garoto é o Alexander. Na verdade, ele apareceu como uma espécie de um ladrãozinho, alguma coisa do tipo. Uma figura meio estranha, né? 2 passaportes, um original com o nome de Boris, dizendo que ele é russo, e um outro com o nome de Alexander, que é isso que ele acabou usando, né? Agora, na opinião de vocês, ele era somente um ladrãozinho fugindo, baleado, né? Que ele tinha tomado um tiro e no futuro, em 2019, ele
a gente vê que ele tem a marca do tiro ainda no peito, né? Na opinião de vocês, ele era só um ladrão que estava fugindo? Ele era um espião da Rússia? O que vocês pensam a respeito? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, trocar uma ideia. E uma curiosidade em relação ao relojoeiro, eles fizeram uma pequena homenagem ao H.G. Wells, né, da Máquina do Tempo, e eles batizaram o relojoeiro de H.G. Townsend, um negócio assim. Um sobrenome meio complicadinho aí. E essa máquina do tempo que ele acabou construindo, fora usar o celular do Urich, como eu havia dito anteriormente, ele também usa um pequeno detalhezinho aí. O Dr. Emmett Brown explicou pro Marty que o DeLorean usava plutônio. E o Dr. Brown, de 55, falou que provavelmente você deve ter plutônio em cada esquina para vender. Mas está em 1955, não tem. Dr. Brown, 2019 também não tem plutônio em cada esquina, não. E no caso aqui em particular, a máquina usa Césio 137, ou 137, se você preferir. E se você se lembrar bem, esse Césio 137, ele é o mesmo que deu aquele vazamento, aquela contaminação em Goiânia em setembro de 87. Ou seja, foi um ano depois dos acontecimentos aqui na série, né? E até recentemente passou a reportagem dos 30 anos do caso no Fantástico. E bom, o Jonas acabou acionando a máquina na fenda da passagem lá da caverna para acabar de uma vez por todas com as viagens no tempo. Mas segundo o Noah falou pro Bartels, isso não vai funcionar. E ainda segundo ele, a Cláudia, no caso a Cláudia velha, né, é que é a verdadeira vilã disso tudo, que é a culpada por tudo ali, entendeu? Mas e aí, o que vocês pensam? A gente tem essa figura obscura é o mínimo, né, para dizer, né, sobre o Noah, que mata crianças, adolescentes, e não tá nem aí. E ao mesmo tempo você tem a Cláudia, que mandou desenhar a máquina que permite a viagem no tempo, que tá preparando o mesmo bunker que o Noah usa na cadeira elétrica com as crianças e adolescentes. É o mesmo bunker que ela tá pondo as fotos, as pistas e os armamentos e tudo mais, o que também é curioso, né? Então, na opinião de vocês, um é vilão, o outro é mocinho, os dois são vilões, não tem ninguém certo, ninguém errado. O que vocês pensam disso, cara? A figura da Cláudia é uma figura que dá a entender que ela está se preparando para algo maior. Já o Noah dá uma impressão de ser um cara que está olhando para o próprio umbigo, desejando muito uma coisa e indo em busca dela. O que vocês pensam disso? Deixa aqui no comentário. Vamos trocar aquela ideia, entendeu? Pra gente poder debater, trocar essa ideia, saber qual a opinião de um, a opinião do outro, pra ver se a opinião de você bate com a do outro. É muito maneiro fazer isso, galera. E pra encerrar aqui, pessoal, a gente teve aquela cena que o Jonas foi preso pelo Noah no bunker, esse mesmo bunker que tem a cadeira elétrica. Isso aconteceu em 1986. E, ao mesmo tempo, o Doppler, né, o garotinho Doppler, que vem a ser filho do cara que a Cláudia sucedeu na presidência da usina. Esse garotinho, ele estava preso no mesmo bunker no ano de 53. Então quer dizer que em 53 era o Doppler que estava lá preso, em 86 o Noah estava usando o bunker para manter presas as crianças e adolescentes, e nesse caso aqui o Jonas, e num futuro, que não é 2019, que está vazio, abandonado em 2019, o Peter e o pai vão até lá, né? Mas que num futuro é a Cláudia, na sua versão velha, que tá no mesmo bunker. Ou bunkerzinho disputado também, pelo amor, hein? Mas enfim, o Doppler tá preso em 53 no bunker e o Jonas preso no bunker em 86. Rola ali um buraco negro, algo do tipo ali, alguma falha na Matrix. O Doppler acaba parando em 86 e o Jonas parando no futuro. Mas qual futuro? Eis a questão. Teoricamente, ele foi parar no ano de 2052, que seriam 33 anos à frente do tempo dele, da linha temporal dele. Mas existe uma outra teoria que fala, tem um momento ali na série que eles dizem que em 2020 a usina nuclear explodiu. E obviamente deu ruim para todo mundo ali. Então tem um pessoal falando que o Jonas, que originalmente é de 2019, né, foi parar em 2020, porque deu ruim com a usina nuclear e tudo mais. E tem o pessoal falando que ele foi parar em 2052. Eu acredito mais na teoria de 2052, porque a gente vê aquela espécie de helicóptero, avião, drone gigantesco, eu não sei como descrever, mas vocês veem que passa aquela aeronave sobrevoando a região ali que eles estão, e uma galera ali com uma pinta de
rebelião, aliança rebelde, guerrilheiros, enfim, acabam enquadrando ele e tal. E a gente também vê que a Cláudia tá num ponto qualquer da floresta, armada, com as mãos ali meio que pro céu ali, pronta pro que der e vier. E aí, na opinião de vocês, como que fica isso? Eles estão realmente em 2052, que seriam 33 anos à frente, né? Ou é 2020? Teoricamente, aquele tipo de aeronave não existe, né? Hoje, 2017. O que pensar? O que vocês pensam? Vamos comentar aí, vamos trocar ideia forte. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Compartilhando você ajuda muito, muito a gente. E se você não for inscrito, como eu sempre lembro vocês, se inscreve no canal!